Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Segurança pública é hoje um dos principais temas em discussão no país. Isso é negável, né? O tema, no entanto, é muito associado às grandes cidades, ao ambiente urbano. Mas e o setor rural? As propriedades, os produtores? Quais os desafios, temores, ações necessárias para coibir a violência e dar a eles e suas famílias tranquilidade? Para nos ajudar nesse Ouço Agro de hoje, o consultor de segurança do sistema CNA, Rodney Miranda, e Rafael Branquinho, major representando a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ouça o Agro, o podcast do sistema CNA-Senar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Major, muito bem-vindo, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Da mesma forma, Rodney, nosso consultor aqui, tudo bem? Amigo, tudo bem? Graças a Deus. Vamos debater hoje, pessoal, a questão da segurança pública, que é muito associada aos grandes centros urbanos, às capitais, às metrópoles. Deixa eu começar com o nosso convidado de honra aqui. Major, por que a segurança pública hoje ainda não é tão associada ao campo? A questão da segurança, ela procura verificar onde está acontecendo os eventos criminosos, o volume, né? Principalmente as violências urbanas, porque é mais chamados. Tem mais chamados de urgência e emergência. Ocorre que o campo tem uma densidade demográfica menor, uma população menor, então ocorre naturalmente que tenha pouca demanda, mas não significa que não tenha importância e relevância e não tenha gente lá que mereça a atenção do Estado. Interessante, essa primeira análise, uma análise simples, direta. Você, Roger, eu gostaria de ouvi-lo também sobre isso. Eu vou fazer até um apanhado histórico, né, dessa situação da violência no campo. Então, durante décadas e décadas, o campo era aquele ambiente bucólico, tínhamos, né, aquela ideia do ambiente bucólico, mas isso mudou. Dormir de porta aberta. Mudou nos últimos 20, 30 anos, porque chegaram investimentos, tecnologia, produtos de grande valor agregado, recursos, né, que vêm beneficiando as pessoas do campo, produtores, trabalhadores, as pessoas das cidades que giram, a economia gira em torno do campo, né, principalmente as pequenas e médias, mas também atraindo criminosos, mas também atraindo drogas, mas também atraindo quadrilhas, crime organizado, enfim. E a gente demorou muito, a gente que eu digo sociedade, demorou muito, está demorando muito ainda, porque ainda está incipiente. A perceber isso? A perceber isso. Não dá mais para dormir de porta aberta? Não. No campo, infelizmente, não. Eu vou até trazer uma fala recente do nosso presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, tá, o doutor Humberto Miranda, que ele falou num evento que nós estávamos presentes, que na Bahia, em muitas localidades, o produtor, nem trabalhador fica mais na propriedade à noite. Como caseiro. Tá, à noite, não, tem que arrumar uma condução e levá-lo para a cidade, para o distrito mais próximo, para ele pernoitar, porque eles não pernoitam. Família, produtor, então, ninguém. E eu enfrentei um caso parecido aqui, acredito que o Major também, aqui em Goiás. Em Goiás, quando nós chegamos, final de 2018, início de 2019, era esse quadro. E a gente conseguiu, com a integração entre polícia e produtores rurais, principalmente, e um trabalho que envolveu muita gente, sociedade, consegues e tal, nós conseguimos reverter esse quadro. Mas assim, só para fechar, assim, até 2018, quando eu comecei o trabalho aqui com a equipe aqui da CNA, se você fizesse qualquer pesquisa na internet falando sobre violência do campo, o que aparecia? Conflitos agrários. Invasão de terras. Exatamente. Não tinha produção, não tinha... roubo de máquinas, drogas. Nada. Porque tudo, e eu concordo com o Major Branquinho, porque tudo estava absorvido na cidade, que o volume é muito maior. Foi importante esse corte do Rodney. O Rodney tem muita experiência. Ele foi secretário de Segurança Pública de 3 unidades da Federação: Goiás, Espírito Santo e Pernambuco. Então ele tem uma vasta experiência na gestão, ex-delegado da Polícia Federal. Mas é importante nós pontuarmos. O tema hoje aqui não é a questão da violência agrária, violência no campo, MST, invasões de terra. Nós estamos falando de ocorrências policiais, roubos, drogas, lavagem de dinheiro,
crimes que, até pouco tempo atrás, segundo eles estão nos contando aqui pra gente, eram crimes afetos ao ambiente urbano. Hoje, estamos no ambiente rural. Major, o senhor instituiu praticamente aqui no Distrito Federal um programa muito interessante, né? O Patrulha Rural. Rapidamente, fale um pouquinho para nós sobre esse programa. O senhor me permita uma correção? Claro. Não fui eu que instituí, foi o meu querido amigo Coronel Lisboa, hoje está na reserva. Ele teve a sacada de ir nos nossos irmãos goianos que dominam, né? Goiás é uma referência do agronegócio. E lá na cidade de Catalão, em 2017, ele estava fazendo uma viagem de estudos para fazer um trabalho de conclusão de curso, conheceu o Coronel Carvalho, o Tenente Roldão, que desenvolviam esse projeto, Patrulha Rural Georreferenciada, que é um projeto que a gente clamava por muito tempo, porque quando eu fui tenente novinho lá em Barbacena, né, assim que fala... Faz tempo, hein? Faz tempo. Há 27 anos atrás, quando eu ingressei na corporação, fui servir em Braslândia, a cidade mais rural do DF. E a gente tinha dificuldade de chegar nas propriedades, a falta de endereçamento, a dificuldade de referências, os nomes, né? Então, assim, a gente ficava procurando a ocorrência e as pessoas também não tinham acesso ao poder público, aos serviços públicos e à polícia. O que ia para a área rural era o que sobrava da cidade, infelizmente. Mas o campo se desenvolveu. E aí, lá em Goiás, surgiu a ideia de, junto com os fazendeiros e a polícia, um programa que em integração sociedade civil com as polícias, especialmente a Polícia Militar, a Patrulha Rural Georreferenciada, onde você fazia o georreferenciamento de cada propriedade. Então você já ia, não no endereço que você ouvia... Tudo por satélite? Antigamente era o pé de manga, né? Falava, a minha fazenda está sendo invadida, é o pé de manga à direita, ou mata-burro à esquerda. E a gente passou a ter o georreferenciamento via satélite, com coordenadas. Então foram adquiridos equipamentos, agregada tecnologia, e o setor agro, especialmente a FAEG, né, apoiou muito na época, né, adquirindo equipamentos, e aí teve drones, aparelhos de GPS, smartphones de melhor comunicação. Foi na mesma época que surgiu o WhatsApp, então a gente poderia ter uma comunicação direta, porque o sistema 190 é um sistema de telefonia convencional e tem dificuldade na área rural. O DF mesmo, a cobertura é muito difícil, porque nos extremos onde nós temos as áreas rurais, a ligação 190 cai em Goiás. Isso até hoje ainda é assim. É um problema que pode parecer pequeno, mas acaba comprometendo a logística. Interessante. Trazer tecnologia é uma coisa óbvia, muitas vezes, uma que das está presente nas grandes cidades. Por que não levar para o ambiente rural? Daqui a pouco a gente volta a conversar. Temos uma plaquinha aqui interessante, nós vamos mostrar para você. Um dos gargalos hoje, é a questão da conectividade, tá? O campo é muito difícil, porque as áreas são extensas, às vezes a geografia atrapalha, morros, enfim. Então, isso está sendo superado com essa questão da integração. A patrulha, como colocou muito bem o Major, ela vai à propriedade, ela cadastra, plota, né? Manda para a central. Em Goiás, nós criamos uma central, a gente chama de CICC, um centro integrado de comando e controle exclusivo para as regiões rurais, exclusivo, então só atende chamadas e demandas das áreas rurais. Desafoga, né? Já desafoga. Pode misturar ocorrências urbanas e rurais. Mas ainda há áreas, existem áreas de sombra, Brasil afora, imensas, que nós precisamos combater. Eu lembro que eu tive uma reunião de secretários, tive a honra de receber o secretário de Segurança no estado de Goiás, quando eu era secretário lá. E lá nos debates, eu levantei uma questão e o colega de Mato Grosso encampou. A gente a gente vai tendo experiências, né? Cabos de transmissão de energia elétrica. Todos eles têm cabo de fibra ótica embutidos, subaproveitados. E são concessionárias. Então, por que não aproveitar isso para eliminar essas áreas de sombra ou então diminuir muito, porque esses cabos estão em tudo que é lugar. Deixa eu aproveitar. Fique aí, porque eu vou aproveitar o gancho. Você vai rapidamente checar quais hoje são os principais gargalos e algumas das soluções. No próximo bloco nós vamos explorá-las com esses nossos dois convidados aqui. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Você sabia
tema, Segurança no Campo, envolve desafios e soluções. Entre os problemas estão a cobertura restrita de internet, a comunicação prejudicada e resposta lenta das forças policiais. Já os caminhos para superar os desafios passam por redes de tecnologia no interior, criação de delegacias e batalhões rurais, mudança na legislação com a tipificação de crimes rurais e penas duras para os receptadores e máquinas e produtos agrícolas roubados. Estamos de volta, a gente viu aí, visualizou, você também, gargalos, né, e algumas alternativas. Ainda nesses gargalos, a gente vê que algumas soluções simples como essa. Aproveitar os cabos de fibra ótica que já estão atrelados à fiação, né, usar o satélite, georreferenciamento. Essa plaquinha aqui, pessoal, que eu estou mostrando agora, é muito interessante porque você que mora eu sou de Belo Horizonte, tá? Então, lá em vários bairros você tem vizinhança protegida, área monitorada. Essa plaquinha aqui foi colocada em várias propriedades rurais do Distrito Federal, presumo também que no estado de Goiás, no âmbito do Patrulha Rural. O que é isso aqui? A tal da sensação de segurança. Você olha isso aqui, opa, essa propriedade é monitorada pela Polícia Militar. É por aí, Major? Exatamente. Não só sensação de segurança. É saber, essa plaquinha diz o seguinte, a Polícia Militar Rural veio aqui, cadastrou minha propriedade, plotou minha propriedade e, se precisar, temos um grupo, né, de produtores, eu faço parte do grupo de produtores da região onde eu tenho propriedade, né? Temos um grupo de alerta, né, para caso de eventualidade, pedido de socorro, e aí, mas também tem essa parte de preventiva. O que você está mostrando? O cara vai olhar duas vezes. É o grupo. O cara vai pensar duas vezes antes de invadir uma propriedade monitorada. É um grupo que vocês têm pelo WhatsApp, exato, com produtores rurais? Com produtores, com os moradores da área rural. Para cada região rural do Distrito Federal coberta pelo Batalhão Rural, nós temos um grupo. E esse grupo ele é composto de um policial que entra de serviço durante o dia e faz o atendimento. Ele se apresenta por meio de um cartão. No dia de hoje, por exemplo, está aqui, ó, é o soldado Ponciano, e tem um telefone. Ele é o oficial que está gerindo o grupo. Ele está gerindo o grupo. Ah, que legal. E a comunidade que entra no grupo, ela troca informações e também solicita a emergência. Como o 190 não caía, né, e ainda tem dificuldade de cair no DF, a gente faz o atendimento via WhatsApp. Então, por estas ações, gente, relativamente simples, mas a simplicidade não quer dizer que nós estejamos menosprezando essas ações. O simples é que funciona. É isso aí. O simples é que funciona. A gente combate um dos gargalos que você visualizou ali, ó, a resposta lenta das forças policiais. Sem estrutura, sem internet que funcione, sem WhatsApp, fica difícil reagir. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque havia uma despreocupação. A gente, assim, se der, a gente atende. Hoje não. As viaturas do patrulhamento rural, elas atendem exclusivamente as áreas rurais. Uma eventualidade numa cidade, dá apoio, como qualquer outra viatura daria apoio também numa eventualidade na área rural. Mas elas estão ali para fazer o que a gente chama de patrulhamento comunitário rural, não é? Que é mais ou menos a origem do patrulhamento comunitário adotado por uma região menos densamente povoada e com áreas maiores a percorrer. Você tem informação, Roger, de como isso está em nível nacional? Nós estamos centrando muito em soluções que estão sendo colocadas em prática na região centro-oeste, que é um dos berços, é um celeiro do agro. Celeiro do agro. Celeiro do agro. Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, enfim. Temos. Tem outros estados que estão fazendo isso também? Eu acho que já deve ter de 10 a 15 estados que pegaram os modelos aqui do Centro-Oeste. E, ano passado eu visitei Tocantins e a gente implantou lá. Mato Grosso do Sul implantou 2 batalhões rurais. Todo. Mato Grosso, projeto piloto do Coronel Cândido. Bahia, com o Coronel Moreira, lá em Vitória da Conquista, nós estivemos lá. Projeto piloto. O Pará com 3 batalhões rurais agora. Nós ajudamos a implantar ali no sul do Pará. Recebemos a visita de Roraima. O Acre já veio visitar a gente. Estamos trabalhando. Coronel Atahualpa, amigo.
O Brasil todo veio aqui em 2019, aqui na CNA, neste prédio, né, na CNA, na Isso, sede pra da conhecer CNA. um Para pouco, né? conhecer, porque Nós convidamos a CNA convidou. para vir. Boas práticas. Vieram secretários, vieram comandantes e vieram também alguns comandantes de unidades especializadas, não só da Polícia Militar, mas da Polícia Civil também. Perfeito. Nós temos delegacias em vários estados da federação especializadas em combate aos crimes no campo. Pessoal, por que, na visão dos senhores, de certa forma nós já respondemos, mas acho que vale a pena reforçar para você que está nos acompanhando, por que é tão necessária a criação, por exemplo, de delegacias e batalhões rurais? Por conta das peculiaridades do que ocorre no campo. Tá? Assim, eu tenho debatido muito isso e a gente tem lutado aqui na CNA para que a gente possa ter um grupo, um monitoramento de grupos de crimes que eu chamo de crimes rurais qualificados, que são aqueles crimes que interessam só para a região rural. Por exemplo? Vou dar um exemplo assim. Furto de pivô de irrigação. Vamos pensar aqui, um que acontece no campo, furto de celular, furto, roubo de celular. Interessa para o campo e para a cidade, mas não é uma coisa qualificada de ir lá. Mais uma máquina agrícola, defensivos, Pivô de irrigação, enfim. O pessoal rouba muito. Fiação. Bomba de... É o fio de cobre. A bomba de sucção de água. Então tem vários. Então a gente tem que criar... O furto de gado, né, doutor Rodney? Gado, Abigeato. lá, que os gaúchos gostam de falar. Então, a gente está trabalhando aqui dentro para a gente, junto com o Sinesp, lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que a gente tenha esses crimes monitorados de maneira diferenciada. Seria a tipificação dos crimes rurais? Não necessariamente. Seria assim, um registro diferenciado. Até a atenção a ser dada. Porque você imagina bem, assim, um furto de uma máquina agrícola, se for para o meio dos furtos da área urbana, some. Gente, Exato. tem tratores que custam quanto? Milhões. Mais de 2, 3 milhões. Uma colheitadeira. Uma colheitadeira, uns 2, 3 milhões. Então, assim, e não é nem só pelo valor, é porque aquilo pode ser um tobatozinho, mas para aquela pequena propriedade faz todo sentido. Nós recuperamos uma tobata no Incra 7 em Braslândia uma semana após aquele tratorzinho simplesinho, né, de motor 2 tempos ali, como se fosse uma moto agrícola. E ela é muito útil para pequenas propriedades. A Codevasf havia feito a entrega por meio de um projeto e aí os colegas entraram em contato conosco por meio do grupo de emergência. Estão furtando a nossa tobata. E o Batalhão Rural foi lá e fez a prisão desses elementos, recuperou a tobata. Isso, para um produtor pequeno, é tudo que ele tem na vida dele. Assim, o criador de porco, uma matriz, quebra ele. Quebra completamente. Quebra ele. Agora tem um detalhe, se o senhor me permite. Claro. Uma situação que eu vivi. O cidadão, ele tem uma fazenda e ele é um cidadão tipicamente rural, muito simples, mas ele tem muito valor agregado na fazenda dele. E aí ele tem um furto de um pivô central de irrigação que para toda uma produção agrícola. E ele vai para a delegacia, que é a mesma delegacia da cidade. Isso aconteceu na região do PADEF aqui, que é a delegacia do Paranoá. São Sebastião, perdão. Quando ele chegou em São Sebastião, o policial já não sabia o que era pivô central de irrigação. Já começou aí. E aí não deu atenção para ele. Ele falou, meu amigo, eu estou com crimes violentos aqui, crimes muito mais graves, eu estou com situação de briga de vizinho, a cidade não para e você vem com esse negócio de pivô, o senhor senta ali, aguarda a sua vez e quando eu puder, eu te dou atenção. Eu enfrentei um Esse exemplo foi maravilhoso, guardadas as proporções. Delegacia especializada da mulher. Exatamente. Tem sua delegacia especializada de crimes rurais. Eu tenho uma dessa num debate que eu fui no Estado da Federação, não vou colocar aqui, fui pela CNA, pedido do produtor, e botaram um coronel bacana e tal, uma linha dura, e falou, não, eu já tenho muita coisa para fazer aqui, como é que eu vou me preocupar Eles falavam isso. Falavam isso. Esse é o discurso até hoje, doutor Roger. Eu sei. A gente tem que cortar na carne. Estevão, quando a gente começou esse negócio lá em Goiás, em 2019, né, levando já um estudo e um conhecimento que a gente tinha aqui da CNA, na hora de decidir, a gente, vamos mandar a viatura para o combate rural.
E as primeiras viaturas que foram viraram viaturas dos comandantes de área. E não entendeu. Daí nós decidimos, que é o que Brasília, que alguns estados estão fazendo, o comando único. O comandante do batalhão rural, ele embora assediado em Goiânia, ele comanda todas as unidades em volta, né, espalhadas pelo estado. Isso é fundamental. E outra, o treinamento, que é uma coisa que você falou, a capacitação, a formação do policial militar, o policial civil que trabalha nessa, ele sabe identificar, por exemplo, a marca do animal. Que lado que tem que estar. Chega a esse nível de especialização. Que lado que tem que estar, enfim. Ele sabe da GTA, Sim. Né, da Guia de Transporte de Animais. Analisar uma nota fiscal, uma bula agronômica, que o insumo agrícola ele não pode estar em língua estrangeira. Então, é uma mudança de mentalidade, cultura e que requer treinamento especializado. É. E eu defendo isso não só para o campo, mas para a cidade também. Nós policiais, temos que cada vez nos especializar mais, não só na tecnologia, mas também no dia a dia, no conhecimento. da dinâmica da sociedade. No caso da sociedade rural, ele está colocando aqui. Porque quando você aciona o policial, ele já sabe o que ele vai procurar. Já sabe. Né? Ao passo que o da região urbana passa batido. Agora, os senhores defendem, por exemplo, mudanças na legislação que digam respeito, por exemplo, a penas mais duras para os receptadores de máquinas, de produtos agrícolas roubados? Como é que está isso? Isso aí é uma coisa que eu já venho batendo. Falei esse dia no evento também. Assim, eu estava assim, não adianta aumentar a pena no Brasil. O que nós temos que trabalhar, eu falo aqui para o campo, para a cidade, é que as penas sejam efetivamente cumpridas. Não adianta. A reação, geralmente, do Congresso Nacional, que tem a competência exclusiva para a matéria penal e processual penal, é a grande repercussão. Vamos aumentar a pena. As penas já estão no tamanho adequado. O problema é que ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Não. Nós temos que começar mudando a lei de progressão. Lei de progressão. E outra, mais uma coisa, acrescentando. Nós temos também que acabar com as regalias dentro do sistema prisional. Entendeu? Assim, não dá para o cara que cometeu um crime, cidade e campo, ser recolhido para o sistema prisional para cumprir sua pena e ter as mesmas regalias que tinha na rua. Continua comandando suas atividades criminosas de dentro da cadeia. Então, eu falo assim, não estou pregando aqui uma política de encarceramento, não. Eu estou pregando uma política de que a pessoa, o criminoso, ele tem que entender que se ele cometer o crime, ele não vai ficar impune. Porque o que nós temos acaba fomentando muita coisa. Para todas as áreas. Nós estamos, o tema é muito bom, né? Podia ficar horas aqui, a gente está indo para o final, mas deixa eu resgatar a explanação que abre o programa vinda do Rodney. Quero ouvi-lo também, Major, que é a seguinte. Foi até um meia-culpa que toda a sociedade deve fazer, todos os governos, independentemente da coloração partidária, que nós demoramos muito a perceber o valor agregado do campo, né? Que o campo cresceu. O campo hoje é a base da economia brasileira, é uma força motriz da economia, o PIB do agro 30% do PIB brasileiro. E nós demoramos a perceber, mas o crime organizado, a bandidagem, não. Que tipo de crime preocupa hoje? Lavagem de dinheiro? Todos. Drogas. Preocupa. A droga chegou muito forte. Vou dar um exemplo aqui que está fora do nosso contexto. No setor rural chegou forte? Muito. As pessoas problemas gravíssimos. E trazendo toda a consequência disso, né? Furto, roubo, para uso, para tráfico. Mas eu vou dar um exemplo aqui, até trazendo um pouquinho uma iniciativa boa lá da FAEG também. Violência doméstica. A gente fala, todo mundo fala, violência doméstica, né? A mulher tem que denunciar e tal. E as mulheres do campo? Elas sofrem em silêncio. Exato. Que às vezes nem sabem. Nós fizemos um trabalho lá com a FAEG, né? Eu sou presidente do sindicato também, participei lá do trabalho lá, junto com o Batalhão Rural e o Batalhão Maria da Penha. Fazendo o quê? Batalhão Rural, Batalhão Maria da Penha, entregando cartilhas para mostrar para aquelas mulheres que determinadas ações que elas acham comum
mas que não são, né? A questão da violência econômica, né? Patrimonial. Subjugadas. Então, mesmo aquelas que sofrem violência física, que é o mais comum, às vezes não tinham para onde recorrer. Então, esses canais também têm que ser abertos, né? E entender assim, a violência é violência em qualquer parte. Qualquer parte. Agora, tem muito bandido, muita organização criminosa comprando terras aí para lavar dinheiro. Já Tá conversamos sobre isso? isso outras vezes. Sim. Com Existe um mercado de insumos agrícolas ilegais que ele é multinacional. E ele chegou muito forte no Brasil. Então a gente aproveitam toda a infraestrutura viária, a infraestrutura de logística que o agro tem gerado, porque o Brasil tem se desenvolvido. Hoje o Brasil é o celeiro do mundo, né? Então a gente é o maior produtor de grãos, o maior exportador líquido do mundo. Isso gera o quê? Todo um canal logístico que o crime utiliza dele. E falando em Maria da Penha, doutor Roger, a gente criou o Provide aqui no DF, né, que é o policiamento orientado em relação ao combate à violência doméstica, e nós levamos ele para a área rural, porque eu cansei de atender ocorrência de mulheres sofrendo violência no campo. Em relação a isso também, a gente tem que ver uma coisa, as facções. Facções. Cada dia mais presentes também. No campo. Recebi um relato de um presidente de federação, falou recentemente comigo, que a questão da invasão, a gente se preocupa. Eles não estão invadindo mais. Primeiro, não estão invadindo mais só propriedades grandes e ditas improdutivas. Pequenas, médias, pequenas, propriedade dos assentamentos, ele falou para a gente, de agricultura familiar. Só que eles não estão invadindo para se apossar ou reivindicar um direito. O que eles fazem? Eles vão lá, rapam a produção, rapam insumos, equipamentos, roubam e pulam para outra. Então, olha só, e eles estão sendo financiados e ajudando a financiar as facções. Quando as facções não vão para o campo para comprar propriedade, já debatemos isso também, para ter bunkers, né? Porque é mais difícil, e até para lavagem de dinheiro. E o produtor pode se recusar? Pode, tá? Mas às vezes eles são impelidos a isso. E o produtor, a gente sempre faz esse alerta, né? Não acreditar no dinheiro fácil. Não tem mais. Eu quero pagar por fora tanto, eu quero pagar em dinheiro. Verifique se você não está trazendo para a sua comunidade, para o meio da sua família, um faccionado, uma pessoa violenta, que vai trazer muito mais problemas do que soluções. Roger, privilégio estar aqui, parabéns pelo trabalho, da mesma forma, Major, parabéns. Monitoramento, planejamento, segurança no campo. A gente volta com mais um episódio na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.